Muito bem, esse é o nosso primeiro vídeo em 2020. Eu quero aproveitar e desejar a todos vocês, seguidores desse canal, um feliz 2020. Para você que conhece a Cristo, tem fé nele e obedece a palavra dele, e acredita que o Espírito Santo habita dentro de você, é Deus habitando dentro de você, conforme ensinado em 1 Coríntios 3, versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensinou, o ano de 2020 será magnífico, bem melhor do que 2019. Apesar de toda a crise, de todos os problemas, de toda a corrupção, de tudo que existe no mundo de errado. Mas a sua vida será melhor, sem dúvida nenhuma. Então, um feliz 2020 para você. E você que não conhece a Cristo, por que não conhecê-lo? Na sua casa mesmo. Você tem uma Bíblia, pega essa Bíblia e comece a ler o Evangelho de João. Comece a ler o Evangelho de Lucas depois. Leia também Mateus e Marcos, porque os quatro escreveram basicamente os mesmos episódios, mas tem alguns que os outros não escreveram. Muitas diferenças às vezes, detalhes que um falou que o outro não falou. Então leia a Bíblia para conhecer Jesus. Você conhecendo Jesus, você começa a pensar diferente sobre ele. Você de repente não gosta de Jesus, não gosta de religião, porque não tem informação nenhuma verdadeira que está na Bíblia Sagrada. Então, um feliz ano novo de 2020 para você também. Basta você querer ter um encontro com Jesus Cristo, um encontro espiritual. Muito bem, esse primeiro vídeo de 2020 é um vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial, que ela não vai acontecer agora. Tudo isso aí dos Estados Unidos com o Irã não passou de uma jogada política americana. Ou seja, vou explicar a vocês detalhadamente. O presidente americano, ele foi impeachmentado pelos democratas. Ele é do Partido Republicano. O Partido Democrata na Câmara impeachmentou o presidente da República. Mas esse impeachment ainda depende da aprovação do Senado. E no Senado, os republicanos são maioria. Então, não vão aprovar nunca esse impeachment. Então, podemos concluir que esse impeachment não passa de uma jogada política. Ou seja, o presidente Trump perdeu muitos votos com o impeachment sendo votado pela Câmara. Muitos indecisos, inseguros, achando que ele não é mais o mesmo, mudaram o voto. Ele perdeu muitos votos e corre o risco de não ser reeleito nas eleições desse ano. Então, ele se reuniu com seus assessores e discutiram qual seria a saída, qual seria a solução. Qual seria a solução, qual seria a saída. E disseram para ele: presidente, nós temos aí um general iraniano que já matou muitos americanos ao longo de 20 anos. O cabeça da execução de muitos americanos. Então por que não eliminar esse general iraniano? Seria de grande agrado do povo americano, porque o povo americano gosta de mostrar a sua soberania, o seu poderio bélico, O povo tem um orgulho. E o presidente, sempre que toma uma atitude dessa, de eliminar um terrorista, em nome da paz mundial, o seu conceito sobe e os votos aumentam. Então, por que não? Vamos eliminar, presidente, esse general iraniano, que tanto mal tem feito a nós, os americanos, e a muita gente no mundo. Por que não eliminá-lo? O Trump comprou a ideia. E o drone acionado
pelo satélite lá dos Estados Unidos, lançou o míssil e o general foi morto. Isso aí gerou uma reação positiva no povo americano. E com certeza o Trump deverá ser eleito ainda esse ano nas eleições americanas. O general pagou o preço, né? Já estava provocando os Estados Unidos há 20 anos, né? Já estava na lista, era o primeiro, e aí chegou a hora dele. Muito bem. Terceira Guerra Mundial, então. A reação do Irã foi muito convencional, segundo os americanos, nada de impactante, e o próprio Trump já fez o discurso da vitória. Então, Terceira Guerra Mundial, só se o Irã tivesse a ajuda da Rússia e da China, ou de uma ou de outro, ou dos dois países, para então enfrentar os Estados Unidos, que é, sem dúvida, a maior força bélica do mundo, a mais bem preparada em todos os sentidos. Então, essa Terceira Guerra Mundial seria o final do mundo. Muita gente seria destruída, muitos países, muita gente morta. Então, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Algumas pessoas me pediram para falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Ela não vai começar agora. Ela não vai começar agora. Vocês sabem, eu tenho difundido aqui no canal, eu sou profeta de Deus. Em Amós 3,7 fala que Deus não faz nada sem avisar aos seus servos, os profetas, Amós 3,7. Existem outros profetas sinceros, verdadeiros, obedientes a Deus, e Deus tem avisado através de nós. E ele me avisou, está lá no vídeo Fast Gospel 45, você tem lá a profecia de Daniel detalhada, passo a passo, conforme Daniel recebeu, mas não soube porque estava 2.538 anos antes do início da profecia. Então o anjo Gabriel falou para ele: Daniel, sela a profecia. Você não vai saber. Escreve ela, mas sela. Você não vai saber. Está muito longe o tempo do fim. Então, o tempo do fim, pela profecia de Daniel, nós estamos atravessando agora a tribulação, que começou no dia 14 de maio de 2017. Após 69 anos de Israel como nação. Foi criado Israel nação novamente em 14 de maio de 1948. 69 anos depois, 7 mais 62, conforme a profecia, Israel chegou faltando uma semana, né? Que são 70 semanas a profecia, 7 com 62, 69. A última semana, que são 7 dias, são 7 anos, a metade nós já estamos atravessando. E ela termina no dia 12 de novembro desse ano. A tribulação termina em 12 de novembro desse ano. A grande tribulação começa dia 13 de novembro desse ano, mais 3 anos e meio, mais 42 meses. E Apocalipse diz que o anticristo ele vai reinar nesses 42 meses. É aí que ele aparece para valer. É aí que ele arrebenta com o mundo. A partir de 13 de novembro desse ano. É só ver o Fast Gospel 45. Está tudo detalhadamente explicado. E nós temos aí uma reunião do Papa, que segundo alguns padres da Igreja Católica, ele é o falso profeta. Ele não fala de Cristo, quase que ele não fala de Cristo. Ele fala de paz, ele fala de social, ele fala de meio ambiente. Ele está no discurso do anticristo. E ele marcou uma reunião no Vaticano no dia de aniversário de Israel, 14 de maio de 2020. Ele marcou um encontro mundial no Vaticano, vocês podem confirmar na internet, está sendo muito divulgado. Ele convocou líderes mundiais
para estarem no Vaticano, numa reunião para saberem do novo plano de educação mundial globalizado. Eita, para o mundo inteiro, hein? Vai ter gente do mundo inteiro no Vaticano para aprender o novo plano mundial de educação. E nessa oportunidade ele vai apresentar o Anticristo, que também aqui no canal eu tenho afirmado há muito tempo, é o Emmanuel Macron. É o Emmanuel Macron. O sonho dele é muito alto. O sonho dele é diabólico. Ele, para ser príncipe de Andorra, com outro príncipe administrando Andorra, já que lá são dois príncipes que governam, eu não quero isso, eu quero coisa maior. Foi ser eleito presidente da França. Também é muito pouco, eu quero ser presidente mundial. E ele vai ser apresentado pelo falso profeta, o Papa Francisco, como o novo líder mundial, o Anticristo, segundo a Bíblia. E aí começa, a partir agora, em maio, vai ter a apresentação dele. Em 13 de novembro começa a grande tribulação. Eu tenho dito também no canal que do dia 1 ao dia 12 de novembro é a janela do arrebatamento. Dentro desses 12 dias acontecerá o arrebatamento. Se prepare para depois não chorar. Jesus disse que a perseguição será insuportável aqui na terra. Então preste atenção no que o profeta está falando. Eu estou falando de Deus, eu não estou falando de mim. Eu estou falando tudo o que Jesus fala, tudo o que a Bíblia fala. Eu não falo nada da minha cabeça, da minha opinião. Minha opinião é secundária. O que Cristo fala está na frente, sempre nesse canal. Então, eu quero tranquilizar vocês. A Terceira Guerra Mundial começa a partir do dia 13 de novembro desse ano. Ela vai aumentando, aumentando. Ela deve ser deflagrada em 2021. Lá para março, abril, já está começando uma guerra para valer. São 3 anos e meio, hein? 42 meses que o Anticristo vai reinar aqui na Terra, com todo o poder maligno nele. Por isso é o arrebatamento. Arrebatamento nada mais é do que livramento. Deus livra a igreja santa que tem fé nele, que obedece a ele. Essa igreja fiel a ele sobe. A igreja do show gospel, que tocam para aparecer, tocam para ganhar dinheiro, pregam para ganhar dinheiro, essa igreja não sobe. Pastores não subirão, alguns levitas, alguns não subirão, porque estão de olho no dinheiro. O dinheiro, Mamon, é o Deus deles, não é Jesus Cristo. Tem muito enganador dentro das nossas igrejas. Então, se preparem, porque está chegando a hora. Mas a Terceira Guerra Mundial não é agora. Fiquem tranquilos, porque foi uma jogada política dos Estados Unidos para o presidente Trump recuperar os votos que perdeu com o impeachment aprovado pela Câmara americana. Então não se preocupem, não é agora. É a partir, o caldo engrossa para valer a partir de 13 de novembro. E a janela do arrebatamento, que nós, os fiéis a Jesus Cristo, obedientes à sua palavra, e que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, o Espírito Santo nos levará até as nuvens entre o dia 1 e 12 de novembro desse ano. Tem vários eventos antes. O primeiro deles o próprio Papa marcou, não estava nem na profecia. O próprio Papa marcou esse encontro mundial no dia 14 de maio de 2020. Fica atento nesse encontro. Ao que tudo indica, o Anticristo será apresentado pelo falso profeta nesse encontro mundial. É ele o cabeça. O falso profeta está só sendo usado pela liderança que tem no mundo católico e no mundo espiritual. Ele está sendo usado pelo Anticristo, né? Ele está sendo massa de manobra. Ele é muito influente no mundo, principalmente no mundo católico. Ele está sendo usado pelo Anticristo, que vai se revelar.
E eu já estou adiantando a vocês, nesse canal tenho falado muito a respeito disso. É o Emmanuel Macron e o falso profeta é o Papa Francisco. Procure na internet, os próprios padres e alguns cardeais estão falando que ele é o falso profeta. Ele não prega Cristo, ele fala até contra Cristo. Tem alguns vídeos que ele está falando contra Jesus Cristo. É um absurdo isso, né? Um Papa que foi eleito por influência da maçonaria, dos Illuminatis, né? Até na igreja o mal penetra e usa de sua influência negativa para botar no poder quem eles querem. Mas chegou a hora da verdade. Fiquem calmos, porque agora Estados Unidos e Irã, de repente Rússia e China, não é agora a Terceira Guerra Mundial. Se tranquilizem, mas o tempo passa rápido. E ano que vem a Terceira Guerra Mundial estoura. Com certeza ele estoura, mas nós não estaremos aqui. Estaremos no paraíso, nas bodas do Cordeiro, comemorando com Cristo o casamento perfeito entre Jesus Cristo e a igreja amada dele, que somos nós. Amém? Glórias a Deus, um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo. Aleluia.